Aí, fião. Gog. Provérbio X. Isaías. Pesado. Bom, eu sei que o pessoal da UNB não me escuta, mas o pessoal da UNB pode meter GOG no vestibular de vocês, mano. É nóis. E aí, fião, qual é a pergunta? Ebulição do raciocínio, hein? Ebulição do raciocínio, vai lá. Aí tem cara que vai dar dislike, fiquei 30 segundos falando isso, fala aí. Então, tio, perguntar, o senhor tá falando bastante de governo, posicionamento, de país e tal, e a dúvida que eu tenho é a seguinte: se tem como definir, mas quais são as características principais de um bom governante? Assim, tá bom, poderia falar que sou eu, né? Mas não é. Tudo bem, vamos lá. Isso é interessante. Quando nós falamos governante, não estamos referindo só ao presidente da República, meu filho. Principalmente, mas vou colocar aqui os cargos majoritários: prefeito, governador e presidente da República, claro. Quais são as características que teria um bom governante? Primeira coisa, equilíbrio. Você sabia que muitas vezes, por palavras desequilibradas de um governante, você pode causar problemas diplomáticos sérios, você pode espantar investimentos que são feitos no seu país e que muitas vezes trazem empregos, que você pode, até no afã de querer privatizar as coisas, o preço das coisas diminuir, como aconteceu na época, que eu me lembro muito bem, quando o senhor Itamar Franco era governo de Minas Gerais e tornou-se adversário político de FHC. E na época, se não me falha a memória, o Mário Covas ia privatizar o complexo CESP Tietê, e aí o Itamar ameaçou na época lá que iria mandar PM se fosse privatizar Furnas, e aí o preço abaixou no mercado internacional. Então tem que ter equilíbrio, velho, porque qualquer coisa que você fala, ela, primeira página, dá no New York Times, dá até no Sunday, que é aquele jornal, não é, que acho que fechou lá na Inglaterra. Segunda situação é diálogo. Um governante tem que ter diálogo com a oposição, mesmo não concordando com a oposição. Segundo, ter diálogo com as diversas secções da sociedade, os organismos sociais. Ele tem que ter diálogo com isso. Ele tem que ter diálogo por mais que ele com a imprensa. A imprensa sim tem que ter diálogo. Lembrando a qualquer um aí que não existe imprensa neutra. Pessoa que acha que a imprensa é neutra, que revista A, B, C é neutra, não. É só você ler as reportagens que são feitas e você vê a tendência de pensamento, desde a direita, passando para o centro até a esquerda. Pronto. Terceira coisa, depois do equilíbrio do diálogo, é ter articulação política. Se o indivíduo não tiver, mas articulação política é hipocrisia, então você vai ver no mundialice, meu irmão. Porque o mundo é assim, não é? E outra coisa, voltando ao equilíbrio, você pode não concordar com muita coisa, mas muita coisa tem que ser colocado por baixo. Você pode não concordar com determinadas situações, mas isso não pode vir a público. Porque um presidente da República, ele representa uma nação, um governador de estado, um estado e um prefeito de uma cidade. Então ele tem que ponderar muito no que ele fala. Então, voltando à articulação política, o indivíduo tem que ser muito articulado, né? Que não significa se vender. A questão do fisiologismo político é outra coisa, de trocas. Mas você pode muito bem manter seus parâmetros e ter articulações políticas para poder, muitas vezes, fazer com que situações passem, que teoricamente beneficiem o povo, passem, né, nas votações, porque você sabe que nós estamos numa democracia. O Brasil é a terceira maior democracia do globo. A primeira é a Índia. Por que a Índia? Porque tem 1 bilhão e 300 milhões de habitantes. Depois vem os Estados Unidos, depois o Brasil, como terceira democracia. Então, além do equilíbrio e tal, diálogo, conhecimentos estruturais. O que são esses conhecimentos estruturais? Conhecer a sua cidade, o seu estado, o seu país. Imagine bem você sendo candidato a prefeito na cidade X. Aí você vai fazer uma palestra em um determinado local. Aí chega uma pessoa e fala: senhor candidato, eu moro no bairro tal, e aí eu gostaria que tem um problema lá, uma erosão que faz uma vossoroca, o que o senhor pode fazer? Aí o prefeito pergunta ao candidato: onde é que fica o bairro tal? Não, ele tem que ter um conhecimento estrutural. Se ele é um governante federal, ele tem que ter conhecimento da logística, de comunicações, de transporte, de tudo isso. Porque senão, meu amigo, você fala besteira.
quarta coisa, ou quinta, uma equipe coesa e competente. Você não pode colocar, por exemplo, numa equipe, com todo respeito, um ultra neoliberal e de repente a maior parte da sua equipe ser nacional desenvolvimentista. São duas coisas, sabe, diametralmente opostas. Então um fala uma coisa, outro fala outra. Isso em qualquer área, municipal, estadual, federal. Então sua equipe tem que ser coesa. Inclusive eu sou favorável, sempre falei isso, que prefeitos, governadores e presidentes deveriam apresentar sua equipe antes de se eleger, mostrar os nomes que são os nomes que ele vai escolher para os ministérios e secretarias respectivas, ou diretorias. Por quê? Para você saber em quem você está votando. As pessoas têm ou não competência. Infelizmente, graças ao fisiologismo político da troca, só se faz isso depois. E às vezes pessoas de alto nível, de alto gabarito, são preteridas porque determinado partido político te apoiou e você coloca um indivíduo cujo conhecimento é uma tabula rasa, ou tábula rasa como alguns falam. Fora isso, o indivíduo ele tem que ter um tipo, vou colocar o termo aqui que ficou bonitinho de moda, do mainstream, resiliência, porque agora é bonito falar isso, resiliência. Na realidade, suportar pressões das mais diversas, porque o indivíduo que ele é um chefe, o indivíduo que ele é de repente um governador, um prefeito ou um presidente, ele vai sofrer pressões internas dentro do governo, pressões externas, pressões sociais, pressões econômicas. Então esse indivíduo ele tem que demonstrar um equilíbrio muito grande. Esse indivíduo, se for principalmente governador de estado e presidente da república, tem que ter uma boa relação internacional com todos. Tem que ser um indivíduo que mantenha uma boa relação com vários países. Repare, o Brasil é um global trader. O que é um global trader? Um país que tem vários parceiros comerciais. Então, e a tradição do Brasil, por exemplo, é uma tradição diplomática. Então você tem que pensar 2, 3, 4, 5, 10 vezes antes de emitir qualquer tipo de conceito. E esse qualquer tipo, por quê? Porque quando você fala, não é a pessoa X que falou, é o cargo de presidente, governador ou prefeito. Isso representa muito. Então, são algumas das características que eu acho que são fundamentais. Aí você poderia falar, tio, e a honestidade? Pô, meu filho, isso não é característica, isso é obrigação. O cara é honesto. Tanto é que hoje já não se fala mais isso. Honestidade é obrigação, isso é questão de caráter. Se o indivíduo não tem caráter, fica difícil. Agora, nós sabemos que a política partidária não é fácil. Ela é suja, o jogo é pesado, não é? E aí, às vezes, as pessoas ficam com medo de entrar e tal. Mas tem que ter boas pessoas lá dentro do Congresso, das câmaras municipais, da Câmara de Deputados estaduais, para tentar, pelo menos, modificar as leis. Agora, incauto, ingênuo é quem acha que a mudança de uma hora para outra. Não acontece assim. Então, filhão, estamos aí, ó, assassinos sociais, não é? É desse jeito, moleque. Cola conosco, dá aquele like e não vai esperar que eu vou falar de política partidária, que aquele canal não entra. A lição, meu irmão, está aí. Dos ataques da bomba, genocídio em Ruanda, da pobreza do Haiti. É triste, mas eu vi o clamor materno rogando ao céu ou inferno ao seu filho subnutrido. E não pesava mais que 20 e poucos quilos. É nóis, fião.